Por que carnaval? Você vai entender isso aqui, ó. Carnaval, do latim carnavale, representava a quarta-feira gorda, quando a igreja suprimia o uso da carne. Então, carnavale significa em latim carne vale, adeus carne, que as pessoas vão passar esses dias sem comer carne. Hoje é só sexta-feira da paixão. Os católicos vão entender, hoje não come carne na sexta-feira da paixão. Alguns durante a Semana Santa, mas naquele tempo não comia carne durante toda a quaresma. Por isso, carnavale é o dia que você dá adeus à carne. Só que muitos falaram, peraí, não, eu vou dar adeus à carne na quaresma. Esses dias eu vou aproveitar e comer carne até o quanto que eu puder. Aí já até fizeram um trocadilho entre carnavale, adeus à carne, para carne levamen, ou seja, os prazeres da carne. O que vale é a carne. Havia um outro nome que a igreja dava para esse período aí, que é justamente o introito, que são 3 dias que são a porta de entrada para a quaresma. Então, repetindo o que eu estava falando para você, a igreja tinha 3 dias antes da quaresma, especialmente a terça-feira gorda, quando as pessoas preparavam, olha, então já adeus para a carne. Mas as populações, você sabe que há 2 tipos de religião, tem a oficial e tem a do povo. O povo não, pelo contrário. Eu vou ter, então, eu vou ter que passar 40 dias sem nenhum prazer, então vou aproveitar 3 dias antes e vou... Sabe aquela pessoa que vai fazer uma dieta, fala assim, antes de começar a dieta, eu vou aproveitar e vou comer tudo que eu posso antes que eu chegue lá. Aí eu vou para o spa. Então, já que lá não vai ter refrigerante, não vai ter Coca-Cola, não vai ter sorvete, não vai ter chocolate, eu vou aproveitar e vou me esbaldar antes de ir para lá. Foi o que o pessoal fez. Começaram a criar várias festas de perda de limites religiosos mesmo. Aí nessas festas que começa, então, a igreja a perceber uma festa popular surgindo que recebeu o nome de carnaval. E esta festa popular que surge recebendo o nome de carnaval, ela tem muitas semelhanças com as festas pagãs, embora não derive diretamente delas. Você entendeu isso até aqui? Agora, mais um livro interessante para você ler, é justamente A Tolice Sagrada. Esse livro, ele também, como o livro que eu falei com vocês, do Jacques Rez, também que fala da festa dos tolos, ele explica a festa dos tolos, que foi o seguinte, alguns clérigos, principalmente padres jovens ou estudantes de seminário, começaram também a participar dessas festas e a promovê-las. Eles pegavam e faziam o que a Saturnália tinha, eles faziam dentro dos mosteiros. Elegiam um deles ali para ser o abade. Havia, inclusive, as abadias da desordem, muitas vezes desempenhando papéis importantes na organização do carnaval. E é lógico, a igreja ficava dividida, porque você tinha muitos clérigos que, nessa época, do púlpito, criticavam as práticas que estavam acontecendo ali, enquanto outros faziam vista grossa. Como acontece até hoje. O pastor, às vezes, vai lá no púlpito e fala uma coisa mais conservadora, mas tem gente da igreja que não está nem aí. Então, havia padres que, no púlpito, criticavam as festas populares, dizendo que o carnaval era adeus à carne, enquanto outros entendiam o carnaval como o que vale é a carne. Eles faziam um trocadilho em latim de propósito. Lembra que eu mostrei para vocês? Então, e aí o que os líderes da igreja faziam? Depende do papa da época, depende do bispo, depende da localidade. Por exemplo, vou botar para vocês aqui algo que eu peguei até de um artigo da revista Smithsoniana. Ela mostrou 2 posições, por exemplo, de papas medievais do século XII em diante. O papa viajava a cavalo até o Monte Testáquio, uma colina enorme em Roma, formada só de fragmentos de cerâmica, muito interessante, e ele promovia lá o Ludus Carnevalari, ou seja, os jogos de carnaval. E a celebração incluía duelos, touradas, competições de famílias nobres, eles pegavam corrida de porcos, e o Papa abençoava aquilo ali. Já em 1464, depois de ter assumido o papado, o Papa Paulo II organizou o Carnaval Renascentista de Roma, e durante 8 dias ele promovia corridas de animais, búfalos, burros, grupos humanos, corridas de crianças e idosos, e a Via Lata de Roma tornou-se palco das festividades, originando o nome atual Via del Corso, derivada das corridas. Agora, atenção. Isso aqui não significa que a igreja criou o carnaval, lembra que eu coloquei lá. O que aconteceu foi, alguns papas e alguns líderes ou bispos falaram, peraí, já que a gente não está conseguindo
impedir o povo de fazer essa festa, a gente está pregando o público contra ela, mas o povo continua fazendo, então vamos pelo menos tornar essa festa menos pagã. Ao invés de ter sexualidade, bebedeira e sexo a rodo, vamos trocar esses dias por dias de festividade, corrida de burro, jogos de família, vamos fazer um carnaval mais cristão. Você entende? É essa prática da igreja que muita gente confunde e acha que a igreja colocou, inventou o carnaval. Não, ela tentou resolver um problema ali que não era tão fácil.